Pessoa considerada militar. O artigo 22 do Código Penal Militar, CPM, define quem é considerado militar para efeitos de aplicação do próprio Código. De acordo com esse artigo, é considerada militar qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às Forças Armadas para servir em posto, graduação ou esteja sujeita à disciplina militar. Isso implica que não são apenas os militares de carreira, mas também outras categorias de pessoas que são incorporadas às Forças Armadas, que são consideradas militares conforme o CPM. Isso inclui, por exemplo, os militares temporários, os conscritos, recrutas, durante o serviço militar obrigatório, reservistas em atividades específicas, entre outros casos em que há incorporação temporária às Forças Armadas. A definição ampla de quem é considerado militar no CPM é importante porque estabelece a aplicação das normas penais militares não apenas aos militares de carreira, mas também a outras pessoas que estejam submetidas à disciplina militar e exerçam funções relacionadas às Forças Armadas. De acordo com o artigo 13 do Código Penal Militar, CPM, o militar da reserva ou reformado mantém as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação que ocupava, no que diz respeito à aplicação da lei penal militar, tanto quando pratica um crime militar quanto quando é vítima de um crime militar. Como resultado, mesmo após a passagem para a reserva ou reforma, o militar mantém sua vinculação com as disposições do CPM. Se ele cometer um crime militar, estará sujeito às medidas e punições previstas pela legislação militar. Da mesma forma, se for vítima de um crime militar, o agressor também estará sujeito às disposições da Lei Penal Militar. Essa disposição visa garantir que os militares da reserva ou reformados continuem sendo responsabilizados de acordo com as normas militares, uma vez que eles ainda possuem vínculo com as Forças Armadas e as obrigações decorrentes do serviço militar. O artigo 14 do Código Penal Militar, CPM, trata do defeito de incorporação e sua relação com a aplicação da Lei Penal Militar. Segundo esse artigo, o defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da Lei Penal Militar, a menos que o defeito seja alegado ou conhecido antes da prática do crime. Como resultado, em princípio, a existência de um defeito no ato de incorporação de um militar não impede a aplicação da Lei Penal Militar caso esse militar cometa um crime militar. O defeito de incorporação refere-se a irregularidades, falhas ou vícios que possam ter ocorrido no processo de incorporação do militar às Forças Armadas. No entanto, o artigo estabelece uma exceção: se o defeito de incorporação for alegado ou conhecido antes da prática do crime, a aplicação da Lei Penal Militar pode ser excluída. Isso significa que se o militar estiver ciente do defeito de incorporação ou tiver alegado esse defeito antes de cometer o crime, a Justiça Militar pode considerar que a Lei Penal Militar não se aplica a esse caso específico. Essa disposição visa proporcionar uma garantia de segurança jurídica aos militares, permitindo que possíveis irregularidades no ato de incorporação sejam consideradas para fins de aplicação da Lei Penal Militar. O artigo 11 do Código Penal Militar, CPM, estabelece que os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas Brasileiras, estão sujeitos à Lei Penal Militar do Brasil, exceto quando houver disposições em tratados ou convenções internacionais em contrário. Essa disposição significa que, geralmente, os militares estrangeiros que estejam em missão ou treinamento nas Forças Armadas Brasileiras estão sujeitos à jurisdição da Justiça Militar e à aplicação da Lei Penal Militar Brasileira. No entanto, essa regra está sujeita a exceções se houver tratados ou convenções internacionais que estabeleçam outras disposições em relação à aplicação da Lei Penal Militar aos militares estrangeiros em território brasileiro.
Esses tratados ou convenções internacionais podem estabelecer a imunidade jurisdicional ou outros arranjos específicos para os militares estrangeiros, limitando a aplicação da Lei Penal Militar brasileira. Portanto, a aplicação da Lei Penal Militar aos militares estrangeiros que estão em comissão ou estágio nas Forças Armadas Brasileiras dependerá da existência de tratados ou convenções internacionais que estabeleçam as regras específicas para essas situações. É importante observar que, em qualquer caso, a aplicação da Lei Penal Militar aos militares estrangeiros estará sujeita ao cumprimento das normas internacionais, tratados e convenções ratificados pelo Brasil. O artigo 12 do Código Penal Militar, CPM, estabelece que o militar da reserva ou reformado que está empregado na administração militar é equiparado ao militar em situação de atividade para efeito da aplicação da Lei Penal Militar. Isso significa que, mesmo que um militar esteja na condição de reserva ou reformado, ou seja, tenha se afastado do serviço militar ativo, se ele estiver empregado na administração militar, ele será tratado como se estivesse em situação de atividade no que diz respeito à aplicação da Lei Penal Militar. Essa equiparação tem como objetivo garantir que o militar da reserva ou reformado, quando estiver exercendo funções ou tarefas na administração militar, seja submetido às normas e à jurisdição da Lei Penal Militar. Essas normas incluem os crimes e punições previstos no Código Penal Militar. Essa disposição visa manter a coesão e a disciplina dentro da administração militar, garantindo que mesmo os militares aposentados ou em reserva que continuem prestando serviço na administração militar sejam submetidos às mesmas regras e responsabilidades dos militares em atividade. No entanto, é importante observar que essa equiparação se aplica somente para o efeito da aplicação da Lei Penal Militar.